O Gabriel mandou aqui uma contribuição, muito obrigado. Ele falou assim: Newton, você poderia falar, por favor, rapidamente de Atlântida, a época quedas e das esfinges que se olhavam. Egito e Atlantis, te acompanho há muito tempo. Uau! Sou muito feliz em te ver aqui no Paranormal. Um abraço. O que ele queria dizer aqui com esse Egito e Atlântida? Então vamos tentar pegar quais são os tópicos que ele colocou. Egito, Atlântida, a época a gente já até falou, né? A queda e das esfinges que se olhavam. Esfinges que se olhavam. Sim, vamos lá. Primeiro eu quero saber se eu vou receber parte da contribuição aí, porque foi brincadeira. Eu não resisti, tô zoando. Eu brinco muito. Vamos lá. Depois a gente vai comer hambúrguer do brother. Vai ter, né? Brincadeira. Do seu futuro do Jim Bebê Queimar. Nós estamos aí tentando entrar nessa negociação que já tá quase acertada. Quase lá. Hambúrguer é certo. Hambúrguer é certo. Melhor brie com camarão de São Paulo. Uau, aí sim, hein? Então vamos lá, cara. Egito, Atlântida, queda, esfinges que se olham. Vamos lá. O que a gente precisa entender é que o Egito foi um dos detentores de todo o conhecimento que foi um dia professado pela Atlântida, né? Nós estamos falando de muito tempo atrás. A Atlântida ela teve 4 grandes cataclismas, né? E esses 4 grandes cataclismas, eles possuem épocas específicas. O primeiro grande cataclisma, olha a época para você ver como a galera está atrasada, porque foi na época da Atlântida que se construíam todos esses grandes monumentos que a gente tem, que são as pirâmides e tal, é por isso que o Egito tinha esse lance arquitetônico muito forte como um dos herdeiros de tudo isso, né? O primeiro grande cataclisma foi há 4 milhões de anos atrás. Olha como dá uma conflitada brava com o que a galera, os arqueólogos ficam falando, de 100 mil anos, etc. Então, com 4 milhões de anos atrás, cara, a Atlântida já teve um grande cataclisma. E esse grande cataclisma fez a divisão dela naqueles 7 cantões, que é tanto falado nas tradições, que Helena Petrovna Blavatsky falou muito, Platão falava demais. Aí depois o outro grande cataclisma foi há 1 milhão de anos atrás, agora tem uma chave. Há 1 milhão de anos atrás, a Atlântida começa o que nós chamamos de queda e inicia a nossa evolução. Que nós somos conhecidos, não confundam com a raça ariana aí de Hitler, isso é teosofia. Então nós somos conhecidos como ários ou arianos, por isso que o ano novo astrológico é em Áries, quando o Sol entra ali em Áries. Tudo isso está ligado a essa tradição. Isso ocorreu há 1 milhão de anos atrás, cara. 1 milhão de anos atrás, toda essa realidade dos 7 cantões, que já começava o declínio da Atlântida, começa a nossa evolução lá na meseta do Pamir, aos segredos do Tibete, naquela região ali norte da Índia, ali que foi introduzido esse novo tipo de ser humano. Aí a Atlântida começa também a se tornar só 2 grandes ilhas, adivinha onde? No oceano que nós chamamos de Atlântico. Tinha a ilha que se chamava Ruta, que era maior no hemisfério norte, e uma ilha menor que era chamada de Dait. Eu estou falando de teosofia e eubiose também, né? Aí depois tem um outro grande cataclisma com 250 mil anos. Aí essas 2 grandes ilhas com as inundações, olha o dilúvio de Noé, que na verdade é simbólico isso também, né? Já pensou? O cara ter que construir uma tremenda barca. Entraram 3 moscas, manda uma embora que só pode 2. Não, mano. A tecnologia que os atlantes tinham quando começou o dilúvio, cara, colocar todo o gênio que hoje a gente fala de DNA e todas essas coisas, é um chipzinho que eles levaram para os lugares ali para depois soltar em determinados momentos. Que aí envolve aqueles mistérios dos mundos internos, que começaram a ser criados quando a humanidade, com o declínio da Atlântida, o Eterno falou, vamos criar dimensões internas no planeta, para que toda essa evolução que ocorreu na face da Terra nesse momento áureo seja preservada. E a gente tinha atingido uma tecnologia na época da Atlântida
que envolve o que nós chamamos hoje de discos voadores humanos. Aí entra todos aqueles contos daquele tempo imemorial do Oriente, onde eles falam de guerras, isso e aquilo. Eles estão narrando exatamente essas épocas, só que em um sentido simbólico. E aí o que ocorre? Nesses 250 mil anos, que foi a terceira grande catástrofe atlântica, que ela já estava praticamente no fim, ficou só uma grande ilha no meio do Oceano Atlântico. Adivinha o nome dela? Poseidones, ou Poseidon. Olha os gregos. Vai misturando a sintonia de tudo que tinha que ser preservado, Platão pegando isso. Aí depois, em 9.000, que a gente já falou hoje no programa, 9.564 foi o último reduto atlântico que Poseidones afunda, que está escrito no Codex Troanus Maia, traduzido que hoje está no Museu Britânico, e em Crítias de Platão, falando da mesma data. Então, todo esse conhecimento ele foi, de uma certa forma, arregimentado, de repente por determinadas culturas que continuaram isso, e o povo egípcio era um, que detinha todo esse conhecimento. Por isso, e eu falei hoje no início do programa também, que eles tinham essas conexões com pirâmides, com esfinges, com totens e com símbolos, para fazer a conexão com essas dimensões internas do planeta, que eu já vou explicar de uma forma. Todo mundo fala, então é caverna, é lá dentro, não tem luz, já vou explicar isso melhor também. Então, afunda esse último reduto atlântico, que é a ilha de Poseidones, e o que ocorre? Cria-se toda essa realidade do mistério, dessas dimensões interiores do planeta, que onde que é a luz, cara? Olha que luz maravilhosa que eles possuem. O planeta Terra, segundo os conhecimentos da tradição, possui nas suas duas calotas polares, hemisfério norte e hemisfério sul, possui como se fosse a coluna vertebral do planeta Terra. E a parte superior, por isso que a estrela, tem sempre uma estrela no norte, lembra a pressão com os equinócios, eu falando? A estrela polar, que é conhecido no Oriente como olho de Dhruva, ou a realidade espiritual, banha a energia de uma forma cósmica, porque esses seres são muito mais avançados que nós, no hemisfério norte, e essa energia desce banhando com luzes todo esse duto que vai do polo norte ao sul, e a parte sul é iluminado, por isso que várias civilizações cultuam a estrela Sirius, que é um sol também, como a própria estrela polar. Então existe um duto vivo no planeta. Eu recomendo que as pessoas leiam um livro, é um pouco simbólico, A Terra Oca, do Almirante Byrd, que ele chegou nessa parte do norte, ele sobrevoou e ele, em vez de passar por cima, ele entrou. E aí ele narra no livro dele, em todas as experiências, recomendo que o pessoal pesquise A Terra Oca, Almirante Byrd, todas as histórias que ele deixou, é um livro super antigo, ele conta tudo que ele começou a ver, ele falou, caramba, aqui no norte, um monte de coisa verde, tem civilização, vou pousar, cara, é muito louco o livro. E todas essas realidades, quer ver um exemplo? Claro que a ciência vai falar, não, que são gases, isso e aquilo, está ligado também aos mistérios das famosas auroras boreais que vibram ali, que na verdade muitas vezes são reflexos da iluminação que tem ali no Polo Norte, que envolve essa realidade como o Kundalini da Terra, que nós temos ali, verdadeiras cidades que representam os mistérios de Agartha, que estão exatamente nesse duto, nessa coluna vertebral da Terra, do Polo Norte para o Polo Sul. E todas essas grandes civilizações, os sumérios também, os Anunnakis, entendem que, na época deles, que isso existia, porque essa tradição é passada, infelizmente hoje ela está muito esquecida, por isso que estamos passando os rigores, para que a gente comece a despertar, comece a surgir essa coisa. Pô, cara, você fala Valhalla, os nórdicos. As brumas de Avalon, tão famoso e etc, tal. Sempre tem uma bruma, tem uma ilusão que você tem que desmanchar para entrar e etc. Cara, isso não tá fora, tá dentro, mano. Tá dentro. Aí o pessoal fala, então não existe extraterrestre? Existe. Mas esses extraterrestres, eles não necessitariam necessariamente de uma nave para vir de onde eles estão para cá. São energias tão mais avançadas que no sentido místico chama-se de anjos e etc, por isso que eles têm asas, que eles vêm como projeções mentais para cá, cara. Sabe aquela coisa que a gente fala de uma forma bem pueril? Eu fiz um desdobramento astral, consegui daqui, ali, tal, etc. Até é isso. Então essas consciências de fora, elas vêm como projeção não física, elas vêm como uma projeção mental
de anjos que trazem ideações de fora, que trazem essa energia, mas os irmãos deles, como resposta no planeta Terra, aí sim são energias como se fossem o físico que a gente conhece, só que muito mais sutil aqui no planeta Terra.